Em meados da década de 1930, a França vivia dias incertos. A ameaça de uma nova guerra pairava no ar, e o país rural precisava de soluções práticas, não de luxos. Foi nesse cenário que nasceu um projeto ultra-secreto, trancado literalmente num cofre na sede da Citroën. O nome do projeto? TPV, Toute Petite Voiture, ou Carro Muito Pequeno. Mas o objetivo era gigantesco: criar um carro barato, leve, capaz de carregar 4 camponeses e uma cesta de ovos sem quebrá-los. Isso mesmo, sem quebrar os ovos. Esse era o briefing genial e meio maluco, dado ao engenheiro André Lefebvre. Ele e sua equipe começaram a trabalhar no projeto com uma obsessão quase religiosa. Não queriam apenas um carro, queriam uma ferramenta de reconstrução social. O problema é que a Citroën estava falida. E enquanto os engenheiros sonhavam com o futuro, o presente da França caminhava direto para o colapso da Segunda Guerra Mundial. Foi quando eles decidiram esconder todos os protótipos de pós em celeiros, galpões e até paredes falsas. A empresa sabia que se os nazistas invadissem Paris, eles levariam todos os planos e segredos de engenharia. Então, eles o protegeram como um tesouro nacional. Durante anos, ninguém fora do círculo íntimo da Citroën sabia o que era POS. Era um fantasma, um boato, mas para aqueles que o criaram era uma promessa. A guerra estourou em 1939 e congelou o projeto. A França foi ocupada e os engenheiros que trabalhavam no TPV foram dispersados ou convocados. Mesmo assim, a chama do carro invisível ainda estava viva e, surpreendentemente, os protótipos sobreviveram. Muitos foram escondidos por fazendeiros leais que sabiam da existência daquele estranho carrinho metálico que quicava pelos campos como uma cabra montanhesa. Diz a lenda que um fazendeiro no interior da França escondeu um dos protótipos sob uma pilha de feno por 5 anos. Ele nunca usou isso. Ele nunca demonstrou isso. Ele apenas disse que era para depois da guerra. Quando a ocupação alemã terminou, os engenheiros retornaram. Eles encontraram os protótipos intactos, embora cobertos de poeira e teias de aranha. O projeto foi descongelado, como se o tempo tivesse parado para ele. O mundo mudava rapidamente. A Europa estava em ruínas e os sobreviventes precisavam mais do que nunca de algo simples, barato e confiável. Enquanto outras montadoras apostavam em carros luxuosos para os ricos, a Citroën estava prestes a lançar algo que ninguém esperava. Um carro pensado para o povo, nascido do caos e da resistência silenciosa. E o 2CQ estava quase pronto para deixar de ser lenda e se tornar realidade. Após a guerra, a Citroën apresentou oficialmente o 2CV no Salão do Automóvel de Paris em 1948. Mas o que ninguém esperava era a reação da imprensa. Muitos riram. Eles o chamavam de guarda-chuva sobre rodas. Eles disseram que era feio, lento e ridículo. Mas os engenheiros sabiam de algo que os críticos não sabiam. Aquele carro não era para a elite, era para os esquecidos. Paris, 1948. O salão do automóvel fervilhava de novidades luxuosas e cromadas. Cadillacs reluzentes, modelos alemães imponentes e a promessa de um futuro tecnológico dominavam os olhares. E então, no canto do pavilhão, surgiu ele. Um carro magricelo, de lataria fina, com faróis saltados e rodas estreitas. Era um Citroën 2CV, revelado ao mundo com uma ousadia desconcertante. A multidão riu. A imprensa zombou do 2CV de forma quase cruel. Um jornal francês publicou: "Este carro parece um caracol com rodas." Outro escreveu: "Serve apenas para padres rurais ou para ser esquecido nos campos." Era uma chacota generalizada. Mas a Citroën não recuou. Sabia que aquele carrinho feio escondia um coração de titânio. Eles não queriam aplausos. Queriam mudar o país. O que ninguém entendeu na época foi que o 2CV não foi feito para salões ou para os ricos. Ele foi projetado para estradas de terra, campos lamacentos e vilas esquecidas.
Ele conseguia atravessar um campo de fazenda sem quebrar uma dúzia de ovos. Tinha suspensão independente, tração dianteira e simplicidade mecânica revolucionária. Não era um carro bonito, era um carro útil. A Citroën começou a receber cartas de agricultores, padres e trabalhadores que haviam assistido ao salão. Um carro acessível, que não quebrava fácil, que podia ser consertado com um arame e uma chave de fenda. A fábrica mal dava conta da curiosidade. Enquanto os críticos ridicularizavam o design, os engenheiros comemoravam discretamente. Eles conseguiram reduzir o consumo de combustível para menos de 4 litros por 100 quilômetros, e o carro podia atingir 60 quilômetros por hora, suficiente para as necessidades rurais. Além disso, o teto era feito de lona enrolável, o que o torna versátil para carregar itens altos ou aproveitar o ar livre. Ele era um burro de carga disfarçado de patinho feio. O primeiro lote de produção teve uma demanda inesperada. A Citroën recebeu quase 100 mil pedidos em poucos meses, sem sequer anunciar na televisão. O boca a boca tomou conta das vilas francesas. Para muitos, aquele carrinho estranho representava algo maior: a chance de ir ao mercado, visitar parentes ou trabalhar sem depender de trens caros ou tratores improvisados. Em menos de um ano, a espera para obter um 2CV ultrapassou 5 anos. Era como se toda a da França tivesse acordado ao mesmo tempo para exigir a mesma coisa: mobilidade, liberdade. E o mais incrível é que muita gente comprou o carro sem ter visto pessoalmente, só pelo que ouviram de outras pessoas. O 2CV se tornou um mito popular, mesmo antes de se tornar comum. Enquanto a elite continuava cega ao fenômeno, o 2CV começava a mudar a paisagem francesa. Ele chegava-te a lugares que nem ônibus nem carros convencionais ousavam entrar. E mais do que isso, ele dava autonomia ao cidadão comum. Não era apenas um automóvel, era um símbolo de reconstrução e resistência. Quando os primeiros Citroën 2CV começaram a circular pelas estradas rurais da França, o impacto foi imediato. Era comum ver famílias inteiras, cestas de vegetais e até galinhas sendo transportadas com conforto improvável. Pela primeira vez, milhares de franceses que jamais imaginaram ter um carro próprio sentiam o gosto da liberdade automotiva. O 2CV não era apenas um carro, era uma revolução sobre rodas. A suspensão era tão flexível que o carro podia balançar como um barco em mar calmo. Ele passava por buracos, lama e estradas esburacadas com uma desenvoltura cômica. Muitas vezes parecia estar dançando. Mas não era só isso. Com manutenção simples e peças baratas, o 2CV tornava-se quase um membro da família. Os proprietários aprendiam a consertar seus próprios carros, algo impensável nos modelos convencionais da época. Sua simplicidade o tornava adorável. O motor de 2 cilindros refrigerado a ar era tão básico que podia ser desmontado em uma tarde, mesmo por um fazendeiro não treinado. Eu não precisava de água nem de um radiador. Ele podia operar em climas extremos e, se algo desse errado, tudo o que precisava era de uma lâmina de barbear, um clipe de papel e um pouco de engenhosidade para voltar ao caminho certo. Tornou-se um carro cult para mecânicos improvisados. O mais curioso era que, apesar de todo esse jeitão desengonçado, o 2CV conquistava corações. Não pela beleza, mas pela personalidade. Seu ruído peculiar, parecido com o de uma máquina de costura, era inconfundível. As pessoas começavam a batizá-lo com nomes: Margot, Bambino, Pierrot. Ele era o anti-herói da estrada e, por isso mesmo, virou ícone. O 2CV começou a aparecer em filmes franceses, histórias em quadrinhos e até mesmo em músicas populares. Ele representava-te a vida simples, a resistência rural, o orgulho de não depender do sistema. Enquanto outros sonhavam com carros grandes e velozes, os franceses se apaixonaram pelo carro pequeno que dizia: "Não preciso acelerar para chegar lá." Mas talvez o mais surpreendente tenha sido seu alcance fora da França. Países como Espanha, Portugal, Bélgica e até o Brasil
começaram a olhar para o 2CV com interesse. Ele era barato, confiável e podia ser produzido localmente com adaptações simples. Em pouco tempo, o que era um carro feio francês virou um produto de exportação com alma revolucionária. A versão espanhola foi chamada de Citroën 2CV-AZ e logo começou a viajar pelo interior da Península Ibérica. No Marrocos, era usado por correios rurais. Em Portugal, tornou-se uma ferramenta de trabalho para agricultores e pescadores. Mesmo na América Latina, alguns modelos foram adaptados às condições climáticas e às estradas mais adversas. O carro era como uma semente. Onde caía, germinava. O 2CV havia ultrapassado todas as barreiras de design e status. Ele não prometia luxo, nem velocidade. Prometia independência. E essa era uma promessa que ele cumpria, dia após dia, com seus faróis saltados e sua carroceria enrugada. A França, agora motorizada pelo povo, começava a mudar sua identidade, graças a um carro que, um dia, todos acharam ridículo. Poucos sabem, mas o 2CV não teve apenas um papel civil. Após a Segunda Guerra Mundial, ele também foi convocado, desta vez para missões militares, de resgate e até espionagem. O exército francês viu naquele carro leve, simples e de baixa manutenção, uma ferramenta ideal para operações em áreas de difícil acesso. Nascia o 2CV Militar, uma versão camuflada, robusta e surpreendentemente eficaz. O modelo adaptado era chamado Sahara, equipado com 2 motores, um na frente e outro atrás. Isso mesmo. Se um falhasse, o outro mantinha o carro rodando. Era tração nas 4 rodas sem tecnologia moderna. Soldados o apelidaram de camaleão francês, porque ele conseguia se esconder entre pedras, areia e florestas. Era leve o suficiente para ser carregado por 4 homens, se necessário. Nas colônias francesas na África e no Oriente Médio, o 2CV Sahara se tornou uma lenda. Ele poderia atravessar o deserto sem passar calor ou ficar preso. Seu motor duplo permitia escalar terrenos montanhosos e atravessar rios secos e rochosos. Alguns responsáveis disseram que o Saara chega onde nem os Land Rovers ousam chegar. Enquanto isso, na França continental, os civis começaram a perceber os limites do carrinho e também as possibilidades. Foi aí que começaram as primeiras customizações caseiras. Algumas pessoas adicionavam bancos de madeira, outras estendiam a carroceria para transformar o carro em caminhonete. A Citroën, vendo isso, decidiu oficializar. Começaram a surgir versões comerciais, vans e até picapes 2CV. Os mecânicos locais fizeram maravilhas. Foi construída uma versão anfíbia, capaz de flutuar no rio Loire. Outro, na Suíça, adaptou-o como um limpa-neve. Havia até uma versão sobre esteiras, como um tanque, usada para acessar abrigos alpinos no inverno. O 2CZ se tornou a tela perfeita para a criatividade rural. E o melhor de tudo é que ainda era barato e fácil de manter. O modelo também foi usado pela Cruz Vermelha, pelos Correios, pela Polícia Rural e por agricultores em missões que exigiam confiabilidade acima de tudo. Em muitos casos, o 2CV era o único veículo capaz de chegar a certas localidades em meio ao inverno europeu. Era como um trator de lata, que nunca pedia demais e sempre entregava o necessário. Até a Unesco usou unidades 2CV em missões humanitárias na África e na Ásia. Seu baixo peso permitiu que fosse transportado em aviões de carga e helicópteros. Sua manutenção em campo pode ser feita sem ferramentas especiais. Alguns o chamaram de o carro que curou por causa de seu uso em zonas de desastre. Era, sem dúvida, muito mais do que apenas um veículo. Enquanto o mundo via nas 4 rodas do 2CV apenas um carro, a França começava a enxergá-lo como parte de sua alma. O carro já havia salvado fazendas, conectado vilarejos e agora também ajudava a salvar vidas em áreas de risco. Era, literalmente, um herói sobre rodas, e sua fama só crescia. Se havia uma crítica constante ao 2CV, era a velocidade.
O carrinho fazia de 0 a 60 km por hora em quase 1 minuto. Em subidas, era comum passageiros descerem para empurrar. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, o 2CV foi adotado por uma legião de apaixonados. Ele não era feito para correr, era feito para durar, para resistir e, acima de tudo, para ser amado. Durante os anos 50 e 60, o 2CV se espalhou como fogo em palha seca. Estudantes, freiras, médicos do interior e até artistas franceses passaram a adotá-lo. Muitos diziam que dirigir um 2CV era uma filosofia de vida. Mas o amor não se limitou à França. No Reino Unido, apareceu com o volante à direita e se tornou um símbolo da juventude rebelde do pós-guerra. Na Alemanha, onde o passado automotivo era mais rígido e técnico, o 2CV surpreendeu pelo seu espírito livre. E na Itália, competiu com o Fiat 500 como o carro popular dos sonhadores. Cada país viu nisso um reflexo de sua própria esperança. O curioso é que, apesar da aparência simples, o 2CV passou por diversas melhorias internas. Ganhou motores um pouco mais potentes, novos freios e até versões com pintura bicolor e bancos mais confortáveis. Mas a Citroën nunca quis transformá-lo em um carro de luxo. Isso seria trair sua essência. Até porque, quanto mais simples ele era, mais fiel seu público se tornava. Também causou impacto na América do Sul. Na Argentina, por exemplo, era conhecido como El Citroneta e foi produzido localmente durante décadas. No Chile e no Peru, era usado como táxi em pequenas cidades. No Uruguai, era um símbolo da juventude e da vida boêmia. No Brasil, embora sua presença fosse limitada, algumas peças importadas se tornaram peças cult. Não era raro ver 2CVs com flores pintadas nas portas, cortinas nos vidros traseiros e nomes carinhosos no para-brisa. Era o carro dos que não se importavam com status, mas sim com funcionalidade e liberdade. Em um mundo que começava a acelerar demais, o 2CV ia na contramão e por isso mesmo conquistava cada vez mais admiradores. Fãs-clubes também surgiram. Os Deutschistas, nome derivado de Deux Chevaux, 2 cavalos, se reuniam para acampar, trocar peças, contar histórias e até mesmo se casar no carro. Houve quem dissesse que o 2CV não era um carro, mas uma religião. E como toda religião tinha rituais. Lavá-la com amor, colhê-la com paciência, nunca forçar. Ele fazia parte da família. O 2CV havia se tornado mais que uma máquina. Ele era um estilo de vida alternativo, uma resposta simples a um mundo cada vez mais complexo. Sua lentidão virou charme, sua fragilidade virou confiança. Enquanto outros carros vinham e iam, o 2CV parecia eterno. Não porque fosse indestrutível, mas porque sempre tinha um motivo para continuar rodando. O Citroën 2CV não conquistou só as estradas, mas também as telas do cinema e da televisão. Seu visual inconfundível e sua personalidade cativante fizeram dele o protagonista ou coadjuvante em dezenas de filmes franceses e internacionais. O carro virou símbolo de uma época, uma cultura e uma forma de viver. Ele era mais que um veículo, era uma estrela em cena. Desde os anos 50, cineastas franceses começaram a notar o potencial dramático e cômico do 2CV. Ele aparecia em comédias, dramas e até em filmes de ação, sempre roubando a cena com sua suspensão saltitante e seu motor peculiar. O carro virou personagem com nome próprio, às vezes rebelde, às vezes fiel, mas sempre encantador. Não raro, era usado para representar a vida simples e os valores rurais franceses. O 2CV parou sua presença na além dos filmes, o 2CV ganhou vida em desenhos animados, revistas em quadrinhos e publicidade. Suas formas arredondadas e seu motor singelo eram fáceis de reconhecer e se tornaram parte do imaginário coletivo. Muitos fãs colecionam memorabilia e réplicas do carro, que continua sendo um ícone de design e resistência cultural. Um detalhe curioso é que alguns a relação entre o 2CV e o cinema ajudou a preservar a lenda do carro.
mesmo quando seu uso nas estradas começava a diminuir. Hoje, colecionadores restauram exemplares usados em filmes clássicos, e festivais dedicados ao carro sempre exibem cenas famosas em projeções especiais. O 2CV não é só um carro, é uma obra de arte rodante e uma estrela eterna do cinema. Enquanto o Citroën 2CV conquistava a França, sua fama começava a ultrapassar fronteiras. Mais que um simples veículo, o 2CV virou símbolo de resistência, liberdade e simplicidade em diversos países, onde era adaptado às necessidades locais e incorporado a culturas muito diferentes. O pequeno francês estava prestes a se tornar uma lenda global. Na Europa Oriental, onde a mobilidade era limitada e os carros eram escassos, o 2CV se tornou um sonho distante, mas inspirador. Apesar das barreiras políticas, sua imagem circulou em revistas e filmes, representando uma Europa livre e rural que muitos ansiavam. Houve até tentativas de produzir versões semelhantes em países como Polônia e Tchecoslováquia. Na África, o 2CV foi adaptado para trafegar por estradas intransitáveis e terrenos acidentados. Suas versões Sahara eram usadas em missões humanitárias e militares, e sua manutenção simples era fundamental em áreas onde não existiam oficinas especializadas. Para muitos, era o único meio de acesso à educação, saúde e comércio. Na América Latina, países como Argentina, Uruguai e México receberam o 2CV com grande entusiasmo. Tornou-se veículo popular em zonas rurais e pequenas cidades, e em muitos lugares era o único carro confiável para famílias e profissionais liberais. Em alguns casos, o 2CV foi até fabricado localmente sob licença, ganhando características próprias. Na Austrália, o 2CV foi adotado por fazendeiros e viajantes que buscavam um carro econômico e durável para atravessar o sertão árido. Nos Estados Unidos, embora nunca tenha sido popular, tornou-se um ícone da cultura alternativa e da nostalgia europeia. Sua imagem aparece em exposições e museus dedicados à história do automóvel. O 2CV não foi só um carro vendido globalmente. Virou um movimento de pessoas que valorizavam a vida simples, a criatividade para adaptar soluções e a busca pela independência. Clubes e encontros acontecem em todos os continentes, reunindo fãs que viajam milhares de quilômetros para celebrar o patinho feio que mudou o mundo. Um dos maiores segredos do sucesso do Citroën 2CV foi sua durabilidade surpreendente. Projetado para ser simples, leve e resistente, o carro ganhou fama por continuar rodando décadas após sua fabricação, muitas vezes com manutenções mínimas e feitas pelos próprios donos. Isso o tornou não só um veículo, mas um verdadeiro companheiro de vida. A estrutura leve, porém forte, do 2CV o tornou menos suscetível a danos em estradas irregulares. Seu motor de 2 cilindros, embora modesto, era confiável e fácil de consertar. Em muitas aldeias, mecânicos improvisados usavam técnicas exclusivas para mantê-los funcionando, desde o ajuste manual de válvulas até a fabricação de peças com ferramentas caseiras. O 2CV foi capaz de superar testes extremos. Sabe-se que alguns modelos percorreram mais de 300 mil quilômetros sem um motor reconstruído, e outros operaram em condições climáticas extremas, dos frios Alpes aos quentes desertos africanos. Seu design simples permitiu adaptações improvisadas, desde reforços estruturais até modificações para transporte de cargas pesadas. Muitos proprietários se orgulhavam de manter seus carros funcionando com pouco dinheiro. O 2CV virou quase um símbolo de resistência econômica, especialmente em tempos de crise. Se outros carros precisavam de peças importadas e oficinas especializadas, o 2CV podia ser consertado com criatividade e paciência, muitas vezes com materiais reciclados. Um fato curioso é que na França se popularizou a expressão "ter um 2CV é como ter um amigo fiel". Não apenas porque o carro estava sempre pronto para rodar, mas porque sua simplicidade criava um vínculo especial entre o motorista e o veículo. Alguns proprietários relataram que consertaram o carro com seus próprios filhos, tornando a experiência familiar
e educativa. Assim, durabilidade e acessibilidade fizeram com que o 2CV transcendesse seu tempo. Não era apenas um carro para viajar, mas um companheiro de aventuras, trabalho e vida cotidiana. Foi a prova viva de que funcionalidade e durabilidade podem andar de mãos dadas com charme e história. Nos anos 80, o Citroën 2CV começou a dar sinais de que seu tempo estava chegando ao fim. O mercado automotivo mudava rapidamente, com carros mais potentes, modernos e tecnológicos dominando as ruas. Mesmo assim, a produção do 2CV seguiu até 1990, quando foi oficialmente encerrada. Mas seu legado continuava mais vivo do que nunca. Na década de 1980, carros modernos e compactos começaram a dominar o mercado europeu. No entanto, o 2C manteve uma legião de fãs fiéis que o viam como muito mais do que apenas um veículo. Era um símbolo de resiliência, liberdade e nostalgia. Muitos lamentaram seu desaparecimento, pois para eles o 2CV era um pedaço da história e da cultura. A Citroën tentou modernizar o 2CV sem perder sua essência, lançando versões com melhorias em segurança e conforto, mas sem alterar seu design característico. Esses modelos, embora tenham vendido pouco, eram uma homenagem a um carro que marcou gerações inteiras e ajudou a construir a França moderna. Enquanto isso, surgiram clubes e associações dedicadas à preservação e restauração desses veículos. Em todo o mundo, fãs e colecionadores organizam encontros, exposições e comícios para manter viva a chama dos Two Horses. Em alguns lugares, o 2CV se tornou um objeto de culto e uma valiosa peça de leilão. A influência do 2CV transcendeu o mundo automotivo. Inspirou designs de moda, arte, música e literatura, e se tornou um símbolo de movimentos sociais que defendem a simplicidade, a sustentabilidade e a comunidade. Sua imagem aparece em murais, cartões postais e campanhas publicitárias que celebram o espírito francês e a resistência popular. Apesar do fim de sua produção, o 2C20 continua circulando pelas estradas e no coração de seus admiradores. Não é apenas um carro velho, é um símbolo eterno de que funcionalidade, simplicidade e autenticidade podem mudar o mundo, uma jornada de cada vez. Mesmo décadas após sua última fabricação, o Citroën 2CV continua a encantar gerações e a inspirar apaixonados ao redor do mundo. O carro, que nasceu para ajudar um país devastado pela guerra, tornou-se símbolo de resistência, criatividade e liberdade. Mais que um veículo, é uma lenda viva que une passado e presente. Hoje, o 2CV é objeto de admiração e preservação. Existem museus dedicados exclusivamente a este modelo, onde são exibidos exemplares restaurados que contam histórias de cidades, famílias e aventuras. Na França, eventos anuais reúnem milhares de deuschistas que celebram a vida simples e a durabilidade do carro. Restaurar o 2CV se tornou uma arte. Oficinas especializadas trabalham para restaurar esses carros à sua antiga glória, mantendo a autenticidade de cada peça. Alguns proprietários personalizam seus veículos, mas sempre respeitando a essência que os tornou famosos. Simplicidade, funcionalidade e aquele toque de irreverência francesa. Em muitos países, o 2CV é tema de festivais culturais, exposições de arte e até de filmes independentes que exploram sua história e impacto social. A paixão pelo carro ultrapassa gerações, e não é raro ver jovens hoje fascinados por um design que para eles é vintage, mas para muitos outros é um símbolo de identidade. O 2CV também continua a inspirar designers e fabricantes que buscam criar veículos simples, econômicos e sustentáveis. Num mundo cada vez mais tecnológico, o espírito do 2CV lembra-nos a importância da funcionalidade e da durabilidade, valores que nunca saem de moda. Assim, o Citroën 2CV não é apenas o carro que moveu a França, mas um verdadeiro símbolo mundial de que, com simplicidade e engenhosidade,
é possível transformar histórias, conectar pessoas e deixar um legado eterno sobre rodas.